E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Futebol Dinâmico. Eu sei que não tá tendo futebol nesse momento por conta do coronavírus, mas eu tô aqui hoje para falar um pouco sobre o coronavírus, o que essa doença, esse vírus, né, tem afetado no mundo esportivo e também falar um pouco sobre a rodada do final de semana, falar sobre, principalmente hoje sobre demissões de alguns treinadores. Vou começar falando sobre a demissão do Abel Braga no Vasco. O Abel Braga foi anunciado como treinador do Vasco no final do ano passado, para a temporada de 2020, para essa temporada. E nessa temporada, quando ele foi apresentado, inclusive, ele disse que não esperava receber do Vasco. Para quem não sabe, o Vasco vive uma crise muito grande no seu departamento de futebol, uma crise financeira enorme, não consegue pagar nem os faxineiros que trabalham lá em São Januário, nem os funcionários mais baratos. Esse é o grande problema do Vasco. O Abel Braga, ele foi contratado, disse que veio para o Vasco porque tem muito carinho pelo clube, queria ajudar o clube, mas 3 meses depois da contratação, ele pediu demissão nessa segunda-feira com um aproveitamento bem fraco. Eu peguei o aproveitamento aqui do Abel. Em 14 jogos comandando o Vasco, foram 4 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Lembrando que ele ainda conseguiu classificar o Vasco na Copa do Brasil, passou 2 fases na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana conseguiu passar para a próxima fase. Esse foi o grande mérito do trabalho do Abel Braga, mas o Vasco em 14 partidas sob o comando dele marcou apenas 8 gols e é o pior time da Série A em aproveitamento nessa temporada em número de gols marcados. Então a situação do Vasco é preocupante, corre sério risco de não classificar no Campeonato Carioca para a semifinal. Isso seria um vexame, porque o Campeonato Carioca é muito fraco, perdeu jogos em casa, perdeu todos os clássicos contra Flamengo, Botafogo e Fluminense. Ontem mais uma derrota no domingo para o Fluminense. Então a situação do Vasco é muito ruim, muito triste, tudo que acontece com o time cruzmaltino. E Abel Braga, com 3 meses de trabalho, não é mais o treinador do Vasco, deixa o time. E é bom para o Abel dar uma descansada também, foi muito criticado o ano passado no Flamengo, mandado embora, pediu demissão também no Flamengo, antes da vinda do Jorge Jesus. Depois foi para o Cruzeiro, não conseguiu emplacar um bom trabalho. É claro que no Cruzeiro a culpa não era só dele, o time do Cruzeiro acabou sendo rebaixado, vivia uma crise interna muito grande. E agora no Vasco também não consegue dar sequência. Boa sorte para o Abel Braga, uma pessoa muito querida que todo mundo gosta muito, mas quem sabe agora para ele é bom dar uma segurada, dar uma esperada, ficar mais tranquilo para quem sabe quando surgir uma outra oportunidade ele esteja melhor preparado, com a cabeça melhor também. Desejamos todos uma boa sorte para o Abel Braga no próximo desafio da carreira dele. Eu comentei o Cruzeiro, que ele treinou o Cruzeiro ano passado. O Cruzeiro que nesse final de semana, nesse domingo, demitiu o técnico Adilson Batista também. O Adilson Batista chegou no final do ano passado tentando salvar o time da zona de rebaixamento. Teve 3 partidas no ano passado sob o comando dele contra Vasco, Palmeiras e mais um que eu não vou lembrar agora, mas nessas 3 partidas foram 3 derrotas. E ele, nesse início de temporada, fez 12 partidas à frente do Cruzeiro e já foi demitido. O aproveitamento do Adilson também foram 15 jogos no total, contando os jogos da temporada passada, com 4 vitórias, 4 empates e 7 derrotas no total. Adilson Batista também não é mais o técnico do Cruzeiro, perdeu para o Coimbra ontem, no domingo, no Mineirão, no estádio Independência, por 1-0. O Coimbra é um time que briga contra o rebaixamento no Campeonato Mineiro. O Cruzeiro nesse momento não está se classificando para a próxima fase do campeonato, faltando 2 rodadas para o fim dessa primeira fase. Depois começa o mata-mata e o Adilson Batista foi demitido. 2 nomes que a diretoria do Cruzeiro trabalha para tentar trazer: ou o Anderson Moreira ou o Guto Ferreira. O Guto Ferreira estava no Sport, também foi demitido nessa temporada. É complicada a situação do Cruzeiro, não tem dinheiro, o time é fraco, vai disputar a Série B pela primeira vez na sua história e o Adilson Batista já foi demitido. O clube vive uma bagunça muito grande, uma dívida enorme e o Cruzeiro vai sofrer esse ano, já mostra que não vai ser fácil.
no meio da semana tinha perdido para o CRB na Copa do Brasil, a partida de ida em casa por 2-0, então já é outro campeonato que pode dar adeus. A Copa do Brasil é um campeonato que dá muito dinheiro, mas o Cruzeiro precisa reverter um placar que nesse momento parece improvável. Amanhã eu vou trazer mais, a gente vai falar mais de alguns treinadores. Eu quero trazer um debate sobre o Thiago Nunes. O Thiago Nunes também não está muito bem à frente do Corinthians, e a gente vai fazer um debate aqui para saber se o que está acontecendo com o Thiago Nunes, será que ele merece continuar, não merece, enfim, a gente vai falar sobre isso amanhã. E também quero falar sobre a estreia do Jorge Sampaoli à frente do Atlético Mineiro. Estreou no sábado e com vitória já. Eu quero falar um pouquinho sobre esse início de trabalho do Sampaoli. É muito cedo ainda para a gente fazer alguma projeção, mas eu quero bater um papo sobre isso também. Falar rapidinho sobre o coronavírus. Hoje a CBF ontem anunciou que os campeonatos nacionais seriam paralisados, porém ficaria a cargo das federações estaduais decidirem se os campeonatos estaduais seriam paralisados ou não. A Federação Paulista, a Federação Carioca, a Federação Mineira e a Federação Gaúcha decidiram suspender as atividades, os campeonatos. A Federação Gaúcha foi a única que suspendeu por 15 dias, a Carioca, a Mineira e a Paulista suspenderam por tempo indeterminado. Outras federações também, como a Goiana, a Pernambucana, suspenderam as atividades. O Campeonato Paulista ele vai ficar paralisado a partir de hoje, às 10 horas da noite. Eu estou gravando esse vídeo à noite. Nesse momento, o Guarani e Ponte Preta estão se enfrentando em Campinas, o Clássico Campineiro. Quando acabar essa partida, todas as partidas do Campeonato Paulista de Série A1, Série A2 e Série A3 serão paralisadas por tempo indeterminado até que esse surto do coronavírus comece a melhorar, que a situação no mundo melhore. A gente precisa, nesse momento, cuidar da nossa saúde e desfocar um pouco do esporte, até porque os atletas que entram em campo são pessoas também e correm sérios riscos jogando nesse momento, durante essa crise enorme por conta do coronavírus. Beleza, pessoal? Amanhã eu volto para falar um pouco mais sobre o Thiago Nunes, sobre o Sampaoli e atualizar todas as notícias do mundo esportivo para vocês, beleza? Boa semana para todo mundo, um grande abraço e até mais.